Amém? Amém. Glória a Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé, em reverência à palavra de Deus. Que está em Lucas 9, 41. E o tema da noite é: quais as perguntas fazemos e quantas respostas temos? E quais foram as perguntas de Jesus? Dentro dessa ministração, eu separei 7 capítulos com versículos para a nossa reflexão. E o primeiro está em Lucas 9, versículo 41. Todos acharam amém? Amém. Amém não? Esse amém foi fraco, hein? Amém sim. Glória a Deus. Está escrito assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco? E vós sofrerei? Trazei-me cá o teu filho. Apenas. Soberano e eterno Pai, aqui, Senhor, está as tuas escrituras, que ao intermédio delas, Senhor, nós buscamos a compreensão, o entendimento e a revelação da tua palavra. Que aqui, meu Pai, não seja eu, mas que seja uma ferramenta, um instrumento nas tuas mãos, para poder falar aos nossos corações, às nossas vidas, e o que precisamos, meu Pai, fazer e entender a cada momento o que o Senhor quer para nós. Que essa palavra vá, percorra os corações de cada um que necessita dela, e todos os dias, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podem se sentar, amada igreja. Tentarei fazer um resumo de todos esses textos em 30 minutos, porque daqui a pouco participaremos da ceia do Senhor. Pois bem, eu separei 7 perguntas que Jesus fez, dentro das quais, dentro da Bíblia, existem 217 perguntas que Jesus faz, dentro de parábolas, e antes disso dentro de algumas informações, afirmações, exclamações e reflexões. E dentro desse texto informa uma palavra de incredulidade, e ao mesmo tempo o Senhor diz para trazer o filho. E o significado de incrédulo é aquele que não acredita na realidade ou veracidade de uma coisa ou fato. E quando nós paramos para entender o que é incredulidade, nos traz a lembrança de, muitas das vezes, falta de fé. E a maioria das vezes que Jesus está falando conosco, e até mesmo com os seus discípulos, estão relacionadas à fé. E nessa passagem, na primeira passagem, fala sobre fé e libertação. O mais interessante desse texto é que Jesus cura um menino endemoniado, e ao mesmo tempo que o Senhor está curando, o Senhor também está trazendo entendimento para a geração, o ensinamento para a geração, porque no dia seguinte que eles estavam ao monte, ele desce, e quando ele desce, já tem uma multidão em sua volta, e a maioria das situações onde Jesus estava se encaminhando, ou indo para alguma outra aldeia, sempre
cercado por pessoas, mas não algumas, e sim multidão. E multidão naquela época estava relacionado a mais de 5.000 pessoas. Isso quer dizer que eram várias pessoas que estavam ao redor de Jesus. E no meio deles, nesse momento, já pede um homem no meio da multidão, clamando o Senhor, dizendo que o filho dele estava endemoniado. Mas, veja a pergunta: até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? O que o Senhor quer falar conosco nessa noite, muitas das vezes é: o que você vai fazer se eu não estiver mais aqui? Naquele momento físico, hoje nós podemos tocar em Jesus, aonde estamos vendo? Não, mas podemos entrar em oração, podemos usar a nossa fé. Enquanto a diaconisa Maria dava o testemunho dela, eu me lembrava da primeira mensagem, o início da mensagem de hoje. O que você faria? Qual seria a sua pergunta para Jesus? E se Jesus perguntasse, nesse momento que a criança estava no colo, nesse momento que estava a outra criança no hospital, a outra adolescente no hospital, o que você vai fazer? É Jesus perguntando para você e para mim: até quando? Até quando você vai esperar alguém ficar orando por você? Até quando você vai ficar esperando alguém fazer por você? Até quando você vai ficar sentado, parado, sem fazer? Até quando? E a reflexão que eu fui trazendo dentro dessa mensagem, e quando eu sentei e abri a Bíblia, na primeira das 217 mensagens, foi a primeira pergunta que Jesus falou comigo, foi essa mensagem. Eu abri a Bíblia e diretamente foi nela. Não me trouxe surpresa, porque estava dentro de um escopo, estava dentro de um esboço que eu já tinha preparado, mas ao abrir eu senti uma revelação de Deus. E para que nós avancemos nesse primeiro percurso que estamos aqui falando sobre Lucas 9:41, fala sobre fé e libertação. Agora, quando trazemos a resposta que está em Marcos 6:13, fala sobre os discípulos irem. Os discípulos irem, pregarem, libertarem. E o que mais tem mexido comigo? O que estamos fazendo? Uma das mensagens hoje do grupo disse assim: quem leu isso aqui vai dar um amém. Leve um visitante. Vocês leram isso no grupo hoje? Amém. Leve um visitante. E aí quando eu cheguei em Marcos 6:13, eu comecei a ver o ensinamento de Jesus falando para os discípulos o que eles iriam fazer. E aquilo trouxe dentro de mim: quem a gente está chamando? Quem nós estamos chamando para ocupar essas cadeiras? Ainda que a pessoa não venha, mas o que nós estamos fazendo? E isso é o que move ao coração de Deus. Ide pregai a palavra por toda parte. A segunda pergunta que eu quero hoje trazer é Marcos 10, versículos 51 ao 52. Nesse momento de Marcos, no capítulo 10, e da passagem do 46 ao 52, é sobre a cura de um mendigo cego. E mais uma vez, Jesus estava indo para Jericó. E ao chegar em Jericó,
os seus discípulos, veio uma grande multidão. Mais uma vez, a multidão estava ao redor de Jesus. E Jesus vai fazer uma pergunta. No versículo 51. E Jesus falando, disse: que queres que te faça? Essa é a pergunta, a segunda pergunta do dia. Se Jesus hoje estivesse te perguntando: o que queres que eu te faça? O que você pediria ao Senhor? O que você precisa para o seu coração no dia de hoje? O que você falaria para Jesus? Se Jesus virasse para você e perguntasse: o que queres que eu te faça? Qual é a dor que você está sentindo? Qual é o milagre que você está precisando? Qual é a preocupação que você precisa perder da sua mente? Será que é mais fé? Será que é se encher mais dele? Será que é alguma coisa do bem material? Se Jesus perguntasse para você nesse momento: o que queres que eu te faça? E o que o cego fala para o Senhor? Mestre, que eu tenha visto. O que o Senhor está dizendo para mim e para você é: saiba pedir. Aleluia. Mas saiba também estar no meu propósito. Glória a Deus. Saiba pedir, mas entenda os processos. Aleluia, Jesus. Saiba pedir, porque eu posso te encher de capacitação, Aleluia, Deus. de sabedoria, Glória a Jesus. de inteligência. Glória a Deus. Às vezes nós pedimos que o Senhor venha nos revelar o que Ele quer para a nossa vida. E Jesus, nesse momento, falando com esse mendigo cego, e uma das coisas que me chama muita atenção é que ele, ouvindo que Jesus estava vindo, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Senhor. Irmãos, quando nós passamos pela rua, os mendigos, aqueles que vagam para lá e para cá, quando estamos ministrando, eles podem gritar isso aqui: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aceitar o Senhor. Ali na porta passam vários, para lá e para cá, e esse aqui, sabendo, toma pela sua capa, se levanta, se coloca de pé, e quando Jesus pergunta, ele fala: o que eu quero, mestre, que eu tenha vista, que eu enxergue. De repente nós estamos precisando ver o lado espiritual. Aleluia, Deus. De repente nós estamos precisando sentir mais a presença de Deus. Verdade, Senhor. De repente estamos precisando ter um avivamento com o Senhor. Glória a Jesus. Adorar de verdade, sentir a presença. Há quanto tempo não louvamos como nós estamos louvando hoje aqui? Com alegria, com comunhão, sentindo a presença de Deus. Há quanto tempo nós buscamos essa resposta? Aleluia, Deus. E às vezes não entendemos aonde estamos errando, aonde estamos falhando. Mas se falarmos, Jesus pode fazer diferente. Aleluia. De repente não seja da mesma maneira que nós queremos que seja,
Mas, irmãos, Deus pode fazer. Glória a Deus. Aqui foi de uma maneira, mas não quer dizer que, se você pedir, seja da mesma maneira que aconteceu naquela época. Mas se você pedir, insistir, Deus pode fazer. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Aleluia. E o que ele fez? Seguiu a Jesus. Aquele cego então começa a seguir Jesus. E a multidão ela começa a se estender, porque eles veem que ali está a presença de Deus. Aleluia, Jesus. E nesse momento nós falamos de fé e cura. A tua fé te salvou. O que vai te curar é a tua fé, irmão. O que vai te salvar é a tua fé. O que vai construir coisas novas na tua vida é a tua fé. Porque em Hebreus 11 vai relatar a fé, o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperam. O problema é que a humanidade hoje em dia elas querem ver para crer. Tem que estar construído, tem que estar desenhado, tem que estar formado. Mas Deus está falando conosco nesta noite aqui. Aquele cego, ele disse só uma palavra, uma frase, algumas palavras. E logo Jesus deu uma resposta para ele. E o que eu tiro de lição dessa segunda parte é quase a mesma coisa da primeira parte. Só que na primeira parte foi fé, libertação, descida de monte, subida de monte, clamando ao Senhor, descendo em jejum, descendo em santidade. Porque, irmãos, quando a sua vida é transformada lá fora, é aqui dentro que começa a transformação. Não adianta lá fora estar totalmente errado e aqui dentro não sentir a transformação. É assim que Deus faz. Nós queremos algo, mas Deus também está querendo de nós. E para continuarmos a nossa ministração, vamos para Marcos capítulo 2, versículo 8. Que Deus quer falar contigo nesta noite. Deus está falando aos nossos corações. Aleluia. Veja agora no capítulo 2, no versículo 8 de Marcos. Nesse momento Jesus cura um paralítico. Mas eu fui buscar a pergunta de Jesus nesse texto. E estavam ali, assentados no versículo 6, alguns dos escribas, arrezoavam em seu coração, dizendo: porque diz assim, blasfêmia, quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhe disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Irmãos, quem levou o pecado foi Jesus naquela cruz. Hoje estaremos participando da Santa Ceia, mas nós lembramos que Jesus levou o seu pecado. Tem muitos momentos que os escribas, os fariseus, aqueles que estão lá fora, te apontam como você veste, te apontam como você anda, te apontam se você faz alguma coisa, te apontam se você não faz, e se você faz mais ainda, te apontam a si mesmo. Esses são os escribas e os fariseus, os conhecedores de muitas coisas, mas Jesus sabendo, o Espírito, o que é isso? É Deus dizendo assim para mim e para você: quando você abrir os seus olhos espirituais, você vai entender o passo a passo lá fora. Quando você abrir o teu entendimento
entendimento sobre os olhos espirituais lá fora, você vai entender o que está à mesa. Quando você abrir os teus olhos espirituais, lá fora você vai enxergar cada armadilha que tentam fazer contra a sua vida. É isso que Deus está falando conosco nessa noite. Agora, eu não queria entrar muito nesse texto, mas Jesus cura esse paralítico. Depois de alguns dias ele chegou a Cafarnaum. E logo se ajuntaram tantos ali. Novamente. Não podiam e nem cabiam naquele lugar. Mas tem algo precioso nesse texto que eu não vou deixar ele passar nesse momento que eu preciso falar. Muitos dizem que nós temos poucos amigos. Poucos que nós podemos contar ou entrar até na nossa casa. Mas aqui é uma demonstração de amigos que pegou aquele paralítico pela mão, botou numa maca, levou por cima do telhado e desceu para Jesus. Irmãos, Jesus já sabia que estava vindo paralítico. Mas se não fosse aqueles amigos, mas se não fosse aquela oração lá atrás, mas se não fosse aquela subida no monte lá atrás, mas se não fosse aquele culto lá atrás, você está entendendo isso aqui hoje? Você está aí? Podemos seguir para Marcos capítulo 5, versículo 30, na quarta pergunta de Jesus. Marcos 5, 30. Aleluia, Deus. E logo Jesus, conhecendo da virtude de si, mesmo saíra, voltou-se para e disse: quem tocou em minhas vestes? O mais interessante desse texto, além da pergunta de Jesus, é: no meio daquela multidão, Jesus já estava passando estreito, porque todos estavam muito próximos. Ele, sabendo que foi tocado, eu perguntei assim: Senhor, se no meio da multidão ela te tocou, no meio da minha multidão, minha oração pode subir, minha petição pode subir, meu milagre pode subir. Glória. Recebemos. No meio da multidão, irmãos, qualquer pessoa poderia estar próxima ali de Jesus e falar: Jesus. Mas aquela mulher sabia que ao tocar Jesus, ela sabia que iria ser curada. Sabe o que é isso? É quando você está numa situação muito difícil, numa situação muito apertada, numa situação onde você está estreita, numa situação onde você não consegue passagem, numa situação onde tem muita gente na tua frente, numa situação que você acha que não vai chegar, numa situação que você acha que não tem capacitação para estar lá, numa situação que não tem mais jeito. Aí você vai no meio da multidão e fala assim: Senhor, eu sei que está subindo muita oração, mas recebe a minha aí na tua mão. Mas por quê? Porque eu preciso do teu milagre. Era assim que aquele cego agiu, era assim que aquela mulher agiu. Ela não foi juntamente com os outros, ela não foi lá gritar, ela
mas ela ousou no meio da multidão e falou: agora se eu tocar, eu estou curada. Aleluia, Deus. Às vezes a pergunta de Jesus vai nos trazer uma reflexão do que iremos fazer. Qual a decisão? Qual é o movimento? Para onde vamos? Aleluia, Jesus. Uma pergunta de Jesus. E Ele está aguardando a sua pergunta. Glória a Deus. Ele está aguardando o seu agir. Não precisa ser igual, irmãos. Hoje eu vejo aí diversos dias. É espada, é balde, é barril, é invenção de rosa, é um monte de coisa, irmãos. Aonde está aqui dentro da palavra isso? Aonde está isso dentro da palavra? Mas está escrito que saíra e voltou-se para a multidão e disse: quem tocou em minhas vestes? Isso está escrito, irmãos. Aquela mulher ousou ir tocar as vestes. E hoje você não vê ele aqui fisicamente, mas você sente. Aleluia, Você não vê ele aqui fisicamente, mas você crê. Aleluia. Você não vê ele aqui fisicamente, mas você sabe que ele existe. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos acelerar aqui para Lucas 17. Irmãos, na quarta pergunta de Jesus, fala sobre ousadia e justiça. Por quê? Porque aquela mulher foi ousada. Aleluia. Lucas 17. Estamos chegando ao final dessa ministração. Está escrito assim: respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Aleluia. Irmãos, tem gente que recebe a bênção e não volta. Tem gente que Deus faz e Ele não age. Tem gente que Deus age e não cumpre o voto. Mas perguntou ao Senhor. E ao mesmo tempo o Senhor aprovou. E ao mesmo tempo o Senhor também faz a pergunta. E olha que reflexão. Não foram os 10? E onde estão os 9? Cadê, irmãos? Cadê os 9? É Jesus dizendo para mim e para você: ainda que os 9 não estejam aqui, aqueles que estão, são gratos à minha palavra, são gratos ao que eu faço na sua vida, são gratos porque colocam o seu joelho no chão, são gratos porque eu sei que ainda estão no propósito, são gratos porque eu sei que permanecem firmes na minha presença. Aleluia. Aleluia. E aqui o Senhor fala sobre gratidão e sobre ser ingrato. Toda vez que Deus fizer, seja grato com Ele. Aleluia. Seja grato com o Senhor. Mateus 9:28 diz: crer vós que eu possa fazer isso?
Eu vou perguntar para você: você crê? Eu creio. Você crê na sua casa restaurada? Eu creio. Você crê nos projetos para seu filho, sua filha? Você crê na libertação desse povo? Você crê na transformação? Você crê, irmãos? Porque muitas das vezes Deus vai nos perguntar: realmente você crê? E aí vai vir uma prova. A prova que vai vir é para ver se você vai passar ou não. Porque aí vai ser o teste da resposta que você deu a Deus. Deus te pergunta: você crê? Sim, Senhor, eu creio. Mas aí vem a prova. Está preparado? Está preparado? Porque quando o crente chora, o Senhor Aleluia. e para fechar com chave de ouro aqui, ó, a sétima pergunta dentre das 217 que Jesus fez. João, capítulo 16, versículo 31. Aleluia. Jesus, nessa passagem, vai ensinar a orar. E aqui vai um segredo. Quer ser vencedor? Ore ao Senhor. Quer vencer? Ore ao Senhor. Irmãos, nem que te chamem de doido ali andando ali, ó. Esse irmão aí, pentecostal mesmo, está orando no meio da rua. Ora na rua. Ora enquanto está dirigindo. Ora enquanto está voltando. Ora no trabalho. Ora na hora que está na mão na massa. Ora quando está cozinhando. Ora quando está no ônibus. Ora, irmão. Aleluia. Se quer um segredo de vitória, permaneça firme e ore. Aleluia. Diz assim a partir do versículo 30. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de alguém que te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Quem crê aqui, dá glória a Deus. Respondeu Jesus: credes agora. Irmãos, eis que é chegada a hora, e já se aproxima. Em quem vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo terei aflições, mas tenha-te bom ânimo. Eu, o Senhor, venci o mundo. Aleluia. Aleluia. O Senhor então está nos ensinando a orar. O Senhor está nos ensinando a ter fé. O Senhor está nos ensinando a ter ousadia. O Senhor está nos ensinando a fazer diferente. O Senhor está nos fazendo fazer como eram aqueles discípulos. Glória a Deus. Marchar, seguir, prosseguir. Essa é a nossa missão. E aqui estão os valentes que enfrentarão, no meio das aflições, terá o bom ânimo, reestruturará a sua vida e a sua família. Quem crê nisso, aplaudam o Senhor, se coloca de pé, porque Ele está aqui hoje. Em nome de Jesus, eu quero orar pela sua vida. Oh, soberano Deus, olha aí comigo, vai, com fé, crendo nas promessas que Deus fez sobre a sua vida, sobre a sua família. Soberano e eterno Deus,
obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu ensinamento, obrigado pelas tuas reflexões, obrigado pelas tuas perguntas, pelas tuas afirmações, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor faz, obrigado pelo teu ensinamento, obrigado pelo teu direcionamento, obrigado pela tua capacitação, obrigado pelo teu movimento, obrigado pela saúde, obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa casa, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor faz, pelo nosso trabalho, pelos clientes, pelos irmãos, por aquele que passa nessa rua agora, por aquele que está ouvindo a tua palavra agora, por aquele que passa aqui na rua, por aquele que está no prédio, por aquele que está em frente, por aquele que está na esquerda, por aquele que está na direita, por aquele que está atrás, por aquele que está em cima, por aquele que está, meu Pai, em qualquer lugar nesse momento ouvindo a tua palavra. Liberta, cura, faça o teu milagre, reacende a chama em nossos corações, coloca, meu Pai, o teu óleo sobre a nossa cabeça e o teu cálice faça transbordar, em nome de Jesus. É o que eu te peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Agradeço pela minha rica oportunidade.